Agora 6h10, você está na Rádio Bandeirantes, este é o Bastidores do Poder. Nós temos convidados chegando aqui na nossa programação, mais uma vez conosco, o presidente da Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, presidente Eduardo Tuma. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite, Isabel, boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Oi, vereador, muito boa noite. O nosso contato aqui no Bastidores do Poder é por conta de um projeto, né, que vocês tiveram uma primeira votação aí na Câmara Municipal que traz aí algumas medidas tributárias, né, de apoio às empresas, aos contribuintes que estão, claro, sendo muito atingidos pela pandemia. Me chamou a atenção, e acredito que seja uma das espinhas dorsais, né, desse texto, justamente a taxa, né, dos termos de permissão de uso, TPUs, né, uma das medidas incluídas trata justamente disso, que é aquela taxa que é paga por bares e restaurantes pela colocação de mesas em calçadas. O que o projeto de vocês faz com essa taxa? Livra, na prática, os donos de estabelecimentos do pagamento, é isso? Então, você tem toda a razão. No projeto aprovado ontem em primeira votação, existem dois temas bastante relevantes. Um deles é relacionado ao programa de parcelamento incentivado, que a gente pode discutir daqui a pouco. O outro é os termos de permissão de uso, que é a taxa paga pelo restaurante para usar calçada, usar mesa na calçada em ambiente externo, mesmo as taxas a taxa paga por ambulantes. E aí o projeto prevê a prorrogação do prazo por 12 meses, por um ano, ou seja, aquele que tirou a sua TPU em 2020, ela vale em 2021, e quem pagou em 2020 será isento em 2021, pela lógica da própria taxa. Se o contribuinte paga uma taxa para poder usar o espaço público e ele foi privado desse uso, no ano que vem ele já compensa pelo que pagou em 2020. Espero não estar sendo muito complexo na minha explicação, mas o que ele pagou esse ano, ele deixa de pagar o ano que vem. Então essa é uma medida de socorro econômico também a quem pagou TPU. Agora, vereador, se avança nesse projeto ou fixa-se só na questão do TPU, que já foi pago, ou há uma discussão para ampliar a utilização das calçadas também por restaurantes dentro desse projeto? Esse é um assunto que está sendo discutido por vocês aí na Câmara? O Cristiano lembra do projeto que apresentou o presidente da Câmara Municipal de Nova York para ampliar o uso dos espaços públicos, das calçadas. Esse foi um grande exemplo. Que é defendido, inclusive, pelos bares e restaurantes aqui de São Paulo, né, vereador? Porque eles querem agora ter possibilidades ali de terem mais espaço, enfim, uma situação mais adequada para a operação, né? E aí nós importamos isso para São Paulo, inclusive no Vale aqui do Anhangabaú, você vai ter alguns experimentos nesse sentido. Só não posso esquecer que nem todos os restaurantes têm calçadas largas o suficiente à frente dos seus estabelecimentos para poder usar o ambiente externo. Não é exatamente essa discussão desse projeto. Esse projeto ele visa exclusivamente um socorro, um auxílio emergencial no que tange a pagamentos de tributo nesse momento de epidemia. Esse é um assunto que ronda a Câmara, que vai ser discutido, mas não nesse projeto, Cristiano. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Se de alguma forma a Câmara está mobilizada também, porque as reclamações são muitas, né? Cris e ouvintes, a gente entrevistou, enfim, representantes do setor aqui no Bastidores do Poder, inclusive tem um dado da Abrazel que é bastante interessante, que acho que ajuda a gente a mensurar um pouco o impacto disso, né? 59%, quase 60% dos empresários que têm bares e restaurantes aqui em São Paulo afirmam que a proibição de atendimento na calçada prejudica o faturamento do negócio. Isso está, de certa forma, relacionado também à dificuldade, né, que esses empresários estão tendo de reabrir, estão avaliando muitos deles que ainda não é o momento, porque não vai compensar. É uma discussão que também está chamando a atenção aí. O que a casa está pensando em relação a isso? Nós, na retomada econômica, discutimos com a Prefeitura os termos de compromisso, de reabertura. Claro que eu não posso esquecer que o decreto estadual do plano, o que estabelece o Plano São Paulo, é que dá a limitação. Então, por exemplo, Isabel, você traz o dado da associação,
em função do horário máximo para a abertura das 17 horas. 5 horas, é. Isso, e daí você pergunta o quanto nós estamos envolvidos. Eu fiz um apelo para que esse horário fosse estendido até as 22 horas, dadas as limitações já impostas. Então, não se pode usar calçadas, não se pode usar ambientes externos, não se pode atender clientes de pé dentro dos estabelecimentos, lotação máxima de 40%, distanciamento das mesas e das cadeiras. Isso tudo faz com que haja um maior controle e maior obediência às regras da vigilância sanitária. Quando eu defendo a ampliação do prazo, ampliação do horário até as 22 horas, com essas limitações, é para prever, inclusive, a diluição maior da frequência desses clientes, mas também para prever e para atender o setor no que tange ao faturamento. Vou dar aqui alguns números. São 32 bilhões de reais que esse setor fatura na cidade por ano, são 50 mil estabelecimentos na cidade, quase 300 mil postos de trabalho. À noite, o faturamento representa 70% de todo o setor. Por isso que a ampliação é, por mim, defendida, e é esse o diálogo que eu tenho feito com o governo do estado quanto ao setor de bares e restaurantes. Nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo, Eduardo Tuma. Vereador, em relação ao plano de parcelamento incentivado, o que ele abrange? Cidadão comum, empresários? Quem entra dentro desse pacote aprovado por vocês? Essa é uma das outras questões relevantes do projeto. Então, o devedor do município teve a oportunidade de aderir ao programa de parcelamento incentivado, que é ele pagar a dívida dele em até 120 vezes, com desconto de multa e juros de mora. Nesse sentido, durante a epidemia, o que nós previmos aconteceu, que mesmo aqueles que estavam pagando as suas dívidas parceladas tiveram dificuldade, um desencaixe financeiro e pararam de pagar. Com isso, eles são excluídos do PPI, e aí a dívida volta como um todo a assolá-los. Esse projeto prevê que, durante a epidemia, ainda que ele deixe de pagar, ele não será excluído do programa de parcelamento incentivado, o que dá um prazo, dá um fôlego para que, quando a epidemia for superada, o decreto de calamidade deixar de produzir os seus efeitos, ele possa retomar esse parcelamento com esses descontos de multa e juros de mora. Tem um cálculo aproximado do valor desses débitos que podem ser, de certa forma, adiados, vereador? Quando o PPI foi lançado, nós tivemos uma adesão de quase 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais que ingressaram no PPI, e daí você tem uma infinidade de devedores. Mas, na sua grande maioria, são devedores menores, que devem menos de 100, 50 mil reais para a prefeitura e estão parcelando as suas dívidas, né? Então, assim, o cálculo exato ainda nós não temos como fazer, porque mês a mês é apurado quem deixa de pagar ou quem consegue pagar. Mas, claro que é muito evidente a dificuldade financeira. E aí vou voltar a citar o setor que você mencionou, Isabel, que diz que 30% de todos os estabelecimentos da cidade de São Paulo não vão conseguir reabrir depois da epidemia. 30%. E a gente já começa a observar esse tipo de movimento, né, vereadora? É só circular com um pouquinho mais de atenção, que a gente observa que daqueles 100% de restaurantes e lojas que a gente tinha na nossa rua, nessa semana nem todos se abriram, né? Muitos ainda continuam preferindo manter as portas fechadas ou, né, e quando não encerraram ainda as atividades, né? E aí, se você me permitir fazer um comentário, claro. Nessa reabertura, e o cuidado com a saúde é muito grande na cidade de São Paulo. Todas as medidas foram adotadas pela prefeitura, construção de hospitais de campanha e daí por diante. A cidade de São Paulo, dada essas medidas, não deixou de atender qualquer um que buscou assistência hospitalar e viu a sua curva entre a progressão da doença, o número de mortes, infelizmente, mas mesmo assim
cair. Então, mesmo na reabertura, esse número não aumentou. Nós não tivemos um incremento no número, na taxa de retransmissão, porque a cidade retomou as suas atividades econômicas. Nós mantivemos o mesmo. Por isso que, quanto mais a cidade permitia a retomada econômica, melhor, e mesmo assim o cuidado com a saúde é mantido e o combate com a epidemia também o é aqui na capital. Vereador, vamos lá. A gente sempre fala de várias medidas que vocês estão tocando aí no âmbito do legislativo para tentar trazer fôlego em relação a essa situação da pandemia. O que vem pela frente, hein? Qual é a prioridade depois desse projeto? Vou só lembrar que nós já aprovamos diversas leis, desvinculação de fundos, transferência de fundo especial de despesa da Câmara ao Tribunal de Contas do município, 1 bilhão e 500 milhões de reais destinados ao combate à epidemia, aprovamos o corte de salário dos vereadores e das verbas de gabinete, 30%, e daí eu vou avançar no tempo para dizer a grande última lei que a Câmara aprovou, que foi a reforma administrativa, que corta 3.500 cargos da administração, cargos em comissão, e faz uma reformulação nas empresas públicas, extinguindo Ilume, Anlurb, São Paulo Turismo, Serviço Funerário, criando a agência reguladora, a SP Regula, que vai cuidar, então, desses serviços. Então, esse foi um grande feito, uma grande conquista para a cidade e que precisa se tornar realidade a partir, então, do decreto regulamentador. Mas vou te responder objetivamente. A partir de agora, a Câmara Municipal entende que as medidas de combate ao Covid já foram adotadas, as leis foram aprovadas, a retomada econômica está se dando na cidade de São Paulo, por isso é o momento de trabalhar outras pautas, tais quais operações urbanas, a questão imobiliária na cidade, que são muito importantes e estão no Legislativo já há algum tempo, para permitir, então, uma projeção, inclusive, ao setor imobiliário, que é uma das grandes questões da cidade de São Paulo. Por isso, até o fim do ano, eu acredito que essa é uma pauta importante e que terá espaço para debate aqui na Câmara. Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder com o presidente da Câmara de São Paulo, Eduardo Tuma. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Cristiano, obrigado, Isabel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu.